Torcida pernambucana, amigos do Nordeste, muito boa tarde. Mais uma vez, um verdadeiro espetáculo. Mais uma vez, a presença do torcedor do Santa Cruz na Arena Pernambuco empolgou a todos que gostam do futebol. Essa torcida, ela precisa ser estudada. Porque 42.653 pessoas na Arena Pernambuco, onde foi anunciada a venda de praticamente 45 mil ingressos. É importante fazer uma recapitulação aqui, que a capacidade da Arena é de 45.500 espectadores e que a diretoria do Santa Cruz solicitou a capacidade máxima, uma vez que o Altos não tem torcida nem jogando no Lindolfo Monteiro, avalie os senhores, jogando na Arena Pernambuco. E 42.653 conseguiram chegar, porque no intervalo, como testemunho ocular na Arena Pernambuco, vimos claramente torcedores entrando. Principalmente no gol à esquerda das tribunas de imprensa da Arena, na parte superior. Né? Na parte superior. Muita gente entrando com a bola rolando e no intervalo do jogo. Então, com uma segunda-feira de caos na capital pernambucana, onde 35 pessoas conseguem parar uma cidade sem que ninguém faça absolutamente nada para impedir esse tipo de absurdo, de que um coletivo de 35 pessoas prejudique mais de 1,5 milhão de pessoas na região metropolitana e na capital, o torcedor do Santa Cruz, mesmo com medo de protesto, mesmo com medo de não conseguir chegar, esteve presente. E isso não diminui o equívoco cometido por Santa Cruz e Federação por esse jogo não ter sido trabalhado antes para ser no domingo. Né? Porque seria o tratamento digno e correto e o respeito que essa torcida merece. Se bem que no futebol de Pernambuco, ultimamente, infelizmente, o que menos se tem é respeito às pessoas. É um absurdo o que a atual gestão, que já dura um tempo aí, já vai para 14 anos, no comando do futebol de Pernambuco, desrespeita as pessoas, as instituições, né? Um jogo de empurra, assim, mas vamos falar do jogo, que é o que o ouvinte quer saber, que é exatamente o que o internauta quer saber. O Santa Cruz encontrou, sem medo de errar, o adversário mais difícil na Série D. A gente, baseado em números da campanha do Altos, já esperava uma maior dificuldade para o Santa Cruz. Isso estava muito claro. O Altos tem um aproveitamento e continua com esse aproveitamento de 2/3. O Altos disputou 9 partidas fora de casa até aqui, 27 pontos, conquistou 18. É um percentual elevadíssimo. É muito alto o patamar de aproveitamento de fora de casa da equipe do Altos. Vale a pena, até com curiosidade, ver qual é o aproveitamento de Flamengo na Série A, de Palmeiras na Série A, que são equipes pesadas, com uma estrutura gigantesca, com um orçamento fabuloso. E o Altos consegue esse aproveitamento. E fora do aproveitamento, e não é acaso, a gente observa um time muito bem organizado, muito bem trabalhado, muito bem montado. O Altos tem no mínimo 4 jogadores que podem jogar a Série B, B de bola. Essas equipes podem jogar facilmente a Série B de bola do futebol brasileiro, esses 4 jogadores. Os 2 laterais, o Cleiton Souza, do meu campo, camisa número 8, joga muita bola. O esquerdinha é o maestro e o dono do time. E o time do Altos dominou o primeiro tempo. Santa Cruz fez o gol com 10 minutos. Depois do gol, só deu o time do Altos. Deu uma canseira nos 2 laterais do Santa Cruz. E aí o Santa Cruz teve algumas falhas de posicionamento. O esquerdinha jogou livre o primeiro tempo inteiro. O técnico Marcelo Cabo demorou
O Santa Cruz passou mais de 20 minutos, considerando depois do gol, ou quase 20 minutos, levando sufoco da equipe do Altos e o Esquerdinha chutando de onde queria. Tinha espaço, ele sem medo de ser feliz, tome sapato, tome pancada. E aí realmente preocupou a situação do Santa Cruz no primeiro tempo de jogo, que escapou de perder até já o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, fundamentalmente com a entrada do Pedro Favela, deu uma arrumada. No primeiro tempo ainda conseguiu acalmar, o time do Santa Cruz estava um time nervoso, errando passe, tentando ligação direta, tentando jogadas individuais, quando o futebol é coletivo. É claro que não só foi só foram os acertos do Altos, teve os equívocos do Santa Cruz também. Né? A mexida do Gabriel saindo, o Gabriel Galhardo, para entrar o Favela, estava na cara que ela tinha que acontecer. E aconteceu no intervalo. De preferência, ela tinha que ter acontecido ainda no primeiro tempo, para poder dar uma amarrada no meio do campo e dar uma segurada no ímpeto do time do Altos. Né? Então, realmente, o Santa Cruz passou mal bocado no primeiro tempo. O segundo tempo foi mais equilibrado, um jogo mais tranquilo para o Santa Cruz, mas de alto risco. Né? Sempre de alto risco pela qualidade do adversário. Porque é impossível nesse futebol brasileiro, no calendário que nós temos, né? Verdadeiramente, é impossível que você tenha um acompanhamento geral de tudo que é jogo. Não dá. Desconfie de quem diga que assiste todos os jogos. Você pergunta, tal jogo, assistir. Tal jogo, assistir. Tal jogo, assistir. É muito difícil. Mas pelos números do Altos, você já tinha realmente alguma coisa de curiosidade, no mínimo, para poder observar com a equipe do Altos essa que é a grande realidade. Então, o Santa Cruz encontrou essa tremenda dificuldade na qualidade do adversário, nada mais do que isso. E toma um gol de contra-ataque, uma bola de escapada pelo setor da esquerda, e aí o jogador do Altos empata o jogo, absolutamente livre. É preciso dizer que o melhor jogador em campo do Santa Cruz foi o goleiro Roquene, que salvou no primeiro tempo, quer dizer, vai ganhando personalidade. Santa Cruz vai ganhando um goleiro. Depois da crise, né? Depois da dificuldade, do torcedor ficar com o pé atrás, do torcedor querer até desistir no meio do caminho e soltar a mão do time do Santa Cruz. Correu esse risco de muita gente. E agora, com esse empate, né, o Santa Cruz tem uma tendência de uma gigante, uma enorme dificuldade no jogo de Teresina, 6 da noite, no domingo no Lindolfo Monteiro. Realmente é muito difícil a questão do jogo, mas tem briga. Santa Cruz está no jogo, Santa Cruz está na batalha. Não tomar gol vai para pênalti. Né? Se não sofrer gol, vai para pênalti, também se não fizer, mas a classificação nesse momento do Santa Cruz, a próxima fase, ela está em alto risco, pela qualidade, pela consciência do seu adversário. Eu fiquei até com a impressão que, de certa maneira, a postura do Altos no início da partida, depois principalmente do gol que sofreu o time do Altos, surpreendeu, de certa forma, a equipe do Santa Cruz. Não me parece que o Santa Cruz estivesse aguardando, esperando essa postura tão agressiva, tão voluntariosa do time do Altos, porque os dois laterais, o chamado fôlego de gato, como diz o ditado popular, os dois laterais numa velocidade absurda. E aí, realmente, deixando empolvorosa a marcação do Santa Cruz, induzindo o Santa Cruz aos erros, às falhas, né? Às brechas enormes, imensas, que foram propiciadas à equipe do Altos. Mas é aguardar a decisão. Claramente, o domingo será de muita emoção, com Central e Santa Cruz na sequência, disputando a vaga para as quartas de final e definitivamente brigar pelo acesso à Série D. E a gente fica na torcida para que nesta competição o futebol de Pernambuco não morra
na praia. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa.